Amém. Fiquemos de pé e sigamos a regência do ministro Luiz. Vamos louvar ao Senhor. É momento de adorá-lo com todo o nosso coração. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que sou teu. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te para mim amor maior, és para mim amor melhor. Sinta-se amado pelo Senhor nos braços do nosso Deus. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra dentro em mim eu colo e paz, pois sou teu. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Saiba que não existe amor maior do que o amor do nosso Deus. O amor que deu o seu Filho unigênito em favor de cada um de nós, para nos dar a salvação, a vida eterna. Nós estamos aqui por um motivo, por uma razão. Porque o Senhor Jesus Cristo há 2000 anos se sacrificou como o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo em meu favor, em seu favor. Então, meu amado, nós precisamos cantar desse amor. Nós precisamos falar desse amor. Nós precisamos testemunhar desse amor. Nós precisamos pregar esse amor. Não deixe que o mal vença o bem, mas que sejamos fortalecidos pelo Senhor para propagar esse amor e falar das bondades do Senhor. Cante comigo. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei. És para mim
Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui na Rua Leopoldo 71, para cultuarmos a Deus. E você que está distante, por meio da internet, seja bem-vindo a esse momento de culto e de adoração ao Senhor. Vamos orar. Eu peço à irmã Marta Simões que ore para nós, uma oração de louvor ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa como igreja tua, para louvar o teu nome, para te agradecer por tão grande amor que tu tens para com cada um de nós. Nós te agradecemos, Deus, porque sentimos em todo instante a sua potente mão nos guiando, nos conduzindo em águas tranquilas. Muito obrigada, Senhor Deus, porque a sua bondade, Senhor Deus, se renova todos os dias na nossa vida. Obrigada, Senhor Deus, porque os irmãos vieram até a tua casa, voltaram a esse lugar para te dizer que te amam e que precisam de ti. Por isso nós pedimos, ó Pai, que tu venhas falar aos nossos corações através dos louvores, através do teu servo, que nenhum de nós venha sair daqui da mesma forma que entrou, mas que venhamos sair daqui fortalecidos e revigorados pela tua palavra. Essas bênçãos nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos de pé ainda louvar ao Senhor, lendo a santa palavra conforme registrado no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 10 e 12. Vamos ler junto, uma só voz? Leiamos. Vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Que coisa linda! Dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Meu pastor, continuemos louvando ao Senhor. Nós cantamos o amor de Deus, né? Acabamos de cantar o amor de Deus. E agora nós vamos cantar um salmo que todos nós conhecemos, que é o Salmo 23. É um salmo belíssimo, é uma poesia belíssima. E que ela intitula Deus como o nosso pastor. Aquele que tem todo o cuidado com um animalzinho tão dependente de um pastor, para guiá-lo em caminhos de segurança, para levá-los até águas frescas e límpidas, para fazer com que eles se sintam bem e também comam das gramas verdes e possam se sentir alimentados. Então nós vamos agora afirmar com esta música que o Senhor é o nosso pastor. Louvemos ao nosso Deus. Contigo eu ando em segurança, de mim afastais todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que por onde eu for tua bondade me seguirá, onde for tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpas pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, em mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado
se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de águas limpas pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada Continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que por onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém, meus amados, porque nós temos essa segurança em Deus e nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com o cântico Tua Forte Mão. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor
sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei Que não mereço mais, me amas, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, quem vive está. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor, tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Não merecemos, amados. Nós não merecemos, porque nós somos pecadores. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos cura, nos limpa, nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, nos ajuda. Quando você se sentir bem fraquinho, falando que é impossível vencer, saiba que Deus está te colocando no colo. Sabe que Ele está te segurando, que Ele está te sustentando, para que você possa vencer. Vencer primeiramente os nossos egos, as nossas vontades, para que possamos descansar e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. A forte mão do Senhor é capaz para isso. Somente um rei maravilhoso, poderoso, grandioso, misericordioso tem o poder para perdoar, o poder para agregar, o poder para colocar nas mãos. E eu creio nisso. Creia junto comigo, ó querido. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Amém. E continue falando ao seu coração durante todo esse momento desse encontro maravilhoso. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, queridos. Vamos louvá-lo. Salmo 136. Conforme está aí no telão, vamos ler juntos em louvor a Deus, salmodiando ao Senhor. Vamos? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Vamos mais uma vez? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Continuando. O que dá mantimento a toda a carne, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. É muito bom louvarmos a esse Deus. Deem graças. É o que nós vamos fazer agora, cantando: ó Deus, venho te agradecer. E se você se preparou para este momento, pode dedicar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Cantemos. Ó Deus, venho te agradecer
as bênçãos que vêm só de ti. De tudo que tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir, e a ti, ó Pai, engrandecer. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti. De tudo que eu tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir, e a ti, ó Pai, engrandecer, que o coração eu possa abrir, e a ti, ó Pai, engrandecer. Amém, queridos. Por favor, pode se assentar. Louvamos a Deus. Como é bom louvar a Deus. Vocês sabem que esta é uma das marcas do verdadeiro crente, não é? Porque tem o verdadeiro crente e tem o crente que pensa que é crente, mas não é crente. O verdadeiro crente tem prazer em louvar a Deus, em cumprir a sua vontade. Não vai à igreja por ritual ou por obrigação, mas vai pelo prazer da comunhão, de louvarmos juntos. Sabe, queridos, agora chegou uma das horas muito importantes. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. E nesses momentos que nós estamos reunidos louvando o Senhor recebe a nossa adoração e Ele quer comunicar uma mensagem do seu coração para cada adorador dele que veio aqui nessa noite. É a hora da palavra de Deus. E nós que somos uma igreja tradicional, que viemos, né, da reforma, mesmo que no segundo tempo da reforma, né, nós valorizamos a palavra. A palavra de Deus é a base, inclusive, do louvor. Porque se o louvor e a adoração nos for feito conforme a palavra, nós podemos estar fora do propósito de Deus. Não é? Por isso que a palavra é importantíssima, é o eixo central de um culto, de uma igreja histórica como a nossa. Gostamos de dar tempo para a palavra, para ouvirmos que Deus quer falar com seus adoradores que vieram aqui nessa noite. E se você ainda não é um adorador, que esta palavra possa te tocar e você passar a ser a partir de hoje. Porque para ser adorador precisa experimentar um novo nascimento que só Cristo dá. Ele que dá esse desejo de vir à igreja, não para receber bênção, porque ele já temos o abençoador conosco. Vir à igreja porque o louvar na comunhão é extremamente prazeroso e agradável a Deus. E nessa noite eu quero convidar o pregador da noite, que é o irmão Renato, que é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Foi jovenzinho, adolescente aqui nesta igreja. Hoje já é um pai, casado, responsável. Está aí, o tempo passa, eu vou ficando velho. Hein? Isso. Vamos chamar as crianças aqui à frente, professora? Não é? Não deixa esquecer, não. As crianças, tem que ter umas crianças escaladas para me lembrar. Isso. Vamos orar pelas criancinhas. E depois o Renato tem a palavra. Elas vão para o cultão das crianças. Oremos, Senhor. Vamos falar com Deus. Pai querido, aqui estamos mais uma vez, buscando a Tua face. Nesse momento, ó Pai, no nome santo e sagrado do Senhor Jesus, entramos em Tua presença. Diante do Senhor,
para rogar ao Senhor que o Senhor venha, com a tua graça, abençoar esse culto infantil, receber os louvores que saem desses lábios, de onde saem o verdadeiro louvor que te agrada. Abençoe a Sara, aqueles que estão ajudando, que esse culto infantil possa ser recebido pelo Senhor, que essas criancinhas sejam bênção, Pai, servos do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmão Renato com a palavra. Boa noite. Todos estão bem? Antônio, quer conhecer um pouco mais de Deus hoje? Quer? Vamos conhecer um pouco mais de Deus juntos? Léo, quer conhecer um pouco mais de você mesmo essa noite? Quer? Vamos conhecer juntos? O autor de um livro que a gente está lendo, Gabriel está lendo também, né, Gabriel? Francis Chan, ele diz que a Bíblia serve para algumas coisas. A Bíblia serve para que a gente possa conhecer Deus, serve para que a gente possa se conhecer, serve para a gente conhecer o que Deus está fazendo no mundo e para a gente conhecer qual é o nosso papel nisso tudo, que a gente tem que fazer também no mundo. Então é isso que a gente vai fazer hoje. É isso que a gente vai fazer hoje. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Já deixa aberto aí. Eu vou começar com outro texto, mas você deixa aberto em Gênesis aí. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu botar no meu aqui. Eu vou ler outros dois textos para a gente introduzir o que a gente vai falar hoje. O primeiro é Romanos 5, de 6 a 10, e o segundo é 2 Coríntios 5, 18 e 19. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Deixa aberto em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Romanos 5, 6 a 10 diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez até tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Porque, agora preste atenção nesse trechinho, porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Reconciliados mediante a morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O outro texto, 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz assim, apóstolo Paulo: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. O tema dessa noite é a origem, a queda e a reconciliação. A origem, a queda e a reconciliação. E como eu falei no início, esse texto que a gente vai ler de Gênesis, ele vai apresentar para a gente, é o primeiro texto da Bíblia, né? Gênesis capítulo 1, a gente vai ler o 1, 2 e 3. É o iniciozinho da Bíblia, ele vai
dar todo o pano de fundo, ele vai armar todo o palco para tudo que vem depois. Não só na Bíblia, mas na história da humanidade, na minha história, na sua história. Então, esse texto é muito importante, muito importante. E ele fala sobre quem é Deus, ele fala sobre quem nós somos, qual o nosso papel nesse mundo, e ele vai se desdobrar, e a partir dele toda a história vai se desdobrar numa história de reconciliação. Esses dois textos que eu li no início têm essa palavra, reconciliação. Reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação é quando duas partes entram em um conflito, em um embate, em uma guerra, enfim, em uma briga ou algo do tipo, e por isso essas duas partes se separam. Por exemplo, um casamento. De repente um casamento, de repente não, né? Todas as separações que a gente vê é porque houve algum conflito entre o casal. De repente houve uma traição, muitas brigas, não sei, algum tipo de conflito houve ali. Então essas partes se separam. E se elas se juntarem, a gente chama isso de reconciliação, certo? Mas eu não posso me reconciliar, por exemplo, com uma bateria. Eu não tenho como brigar com uma bateria, eu não tenho como me separar de uma bateria. Eu posso até me afastar de uma bateria, posso ficar distante, mas se eu me aproximar dela, isso não é uma reconciliação. Uma reconciliação, quando a gente fala de reconciliação, a gente subentende que está falando de um relacionamento quebrado entre duas pessoas. Pode ser pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica também, né? Por exemplo, se eu trabalho numa empresa, essa empresa me manda embora, de repente houve algum conflito entre o trabalhador e a empresa me mandou embora, E a gente tem ali, de repente, algum conflito, a empresa, de repente, não pagou alguma coisa que precisava pagar, da demissão e tudo mais. E aí a gente entra na justiça, né? E aí na justiça tem audiência, e essa audiência pode ser para uma reconciliação, para resolver o problema entre essas duas partes. Então, visualiza comigo, imagina uma mesa com duas partes brigadas. De um lado, nós, que segundo esses textos que eu li, somos os pecadores, fomos nós que erramos, fomos nós que geramos o conflito. Então, de um lado dessa mesa estamos nós, do outro lado dessa mesa está Deus. De um lado da mesa, a humanidade, do outro lado, Deus. E a reconciliação precisa de um juiz, né? Para promover essa reconciliação. E quem vai buscar essa reconciliação, quem vai ser o juiz, é o próprio Deus. Então, a parte que ofendeu está numa mesa de um tribunal, diante do ofendido. E o juiz é o ofendido. Estão conseguindo visualizar essa cena? O juiz é o ofendido. O juiz é Deus. E o próprio Deus propõe a reconciliação. É isso que os textos estão dizendo. O próprio Deus propõe essa reconciliação por meio de quê? Qual é a peça-chave nessa reconciliação? Jesus Cristo. Não é por meio de Jesus que Deus estava reconciliando consigo o mundo? Então, temos o pecador, nós, diante de um Deus totalmente santo, totalmente inocente, e esse Deus propõe uma reconciliação com a humanidade. E a ferramenta que ele usa para que essa reconciliação aconteça e seja possibilitada é Jesus Cristo. Então, temos três personagens: a humanidade, Deus e Jesus Cristo, que é Deus, sendo a ferramenta para promover essa reconciliação. Feche seus olhos. Deus, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, que o Senhor se revele a nós, Deus. Sabemos que a Tua palavra não é uma questão apenas de entendimento, mas é uma questão de revelação. Então,
pedimos que o Teu Espírito Santo se mova aqui hoje no nosso meio, o Teu Espírito Santo fale aos corações e restaure e promova reconciliações aqui hoje. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos para o nosso texto mesmo de Gênesis. Já está aí, Júlia? Show de bola. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e a palavra diz que havia trevas, e a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma, não tinha forma, e era vazia. Gente, só um parênteses. Gênesis é um texto, não é um texto científico. É bom que a gente tenha isso em mente. Gênesis é um texto teológico. A pretensão do texto é teológica. Gênesis não vai te dizer como cada átomo se juntou um com o outro, quanto tempo exatamente levou, e Gênesis não vai dizer isso. O propósito do Gênesis é teológico. O propósito é que você conheça a Deus e que você conheça a si mesmo. Fecha parênteses. Então, a gente tinha a terra vazia e sem forma. Sem forma. E um breu, gente. Trevas. Não existia luz. Trevas. E o que Deus faz? Versículo 3. Então disse Deus, haja luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. E de cara, Deus já resolveu um desses dois problemas. De cara, Deus já criou a luz. Haja luz. Então, Deus já resolveu logo no início esse problema da luz. Só que tem o segundo problema. A terra era sem forma e vazia. Era um caos. Não existia nada organizado. Não tinha as leis naturais. Não tinha calor. Não tinha gravidade. Não tinha nada disso. A terra era totalmente sem forma, era totalmente vazia. E Deus, a partir daqui, eu não vou ler tudo, porque senão vai estender muito, mas a partir daqui Deus começa a ir organizando as coisas. E Deus separa o céu da terra, tal, e separa a água, a parte da água da parte de terra, e Ele vai organizando tudo, e faz surgir as plantas, e os animais no céu, os animais na água. E Deus vai dando ordem, e vai criando as coisas, e vai dando ordem e organizando tudo na terra. Então a terra sem forma e vazia, agora está tomando forma, agora está sendo organizada, está sendo tudo colocado no seu lugar, está sendo tudo bonitinho, bem preparado, tudo bem organizado. É isso que Deus faz aqui nesse capítulo 1 de Gênesis. E lá no versículo 31, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E ao longo de todo o capítulo 1 de Gênesis, Deus vai criando as coisas e Ele vai vendo que aquilo era bom. Deus criou isso e viu que era bom. Deus criou aquilo e viu que era bom. E aqui Ele dá esse resumão, né? E Ele diz, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Muito o quê, gente? Muito bom, era muito bom. Houve tarde amanhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. Aí já entrou no capítulo 2, versículo 1. E havendo Deus terminado, no sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia e de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, no final de criar tudo que era o quê, gente? Bom. No final de criar tudo que era bom, Deus descansou.
Deus se cansa, gente? Jesus diz que o Pai continua trabalhando até hoje. Deus não se cansa. Então, eu entendo esse descanso aqui. Quem é casado aí, ou de repente mora sozinho, mas já é adulto, já faz faxina, já lava a louça. Eu entendo esse descanso. Imagina aquela casa totalmente bagunçada. A gente se sente incomodado, né? Aquela casa toda bagunçada, sabe? A pia cheia de louça, os brinquedos da Giovana, do Enzo, tudo espalhado pela casa. Que beleza, né, Gê? Que delícia. Maravilha. Aquela bagunça na casa. A gente, para piorar, ainda tem cachorro e faz mais bagunça ainda, né? O tapete do cachorro lá com o negócio dele que tem que limpar. A casa é uma bagunça. A casa é uma bagunça. Roupa para lavar, roupa para pendurar, roupa para passar. Uma bagunça. Bagunça geral. A terra era assim, sem forma. Era uma bagunça. E aí Deus foi e organizou tudinho. Lavou a louça, guardou tudo nas suas gavetas. Limpou a geladeira, limpou o banheiro, deixou o vaso cheirosinho. Tudo, organizou tudo era muito bom. Tudo era muito bom. E no final, Deus descansou, e eu entendo esse descanso. Sabe aquela sensação de casa arrumada? Aquela paz, casa arrumada, aquela sensação boa. Não é que você esteja cansado, é que você está aproveitando aquela organização, aquela sensação boa, senta no sofá, caramba, minha casa está arrumada. Eu imagino esse descanso de Deus dessa forma, Deus vendo tudo bom que Ele criou, tudo perfeito, não tinha problema, gente, tudo pleno, tudo certinho, funcionando como deveria. Só que no finalzinho desse capítulo 1, Deus cria talvez a coisa mais complexa da criação, que é o ser humano. Versículo 26 do capítulo 1, Júlia. Vou te deixar doida hoje. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Então Deus criou a terra, e a última coisa que Ele criou foi a humanidade, foi o homem. E a gente percebe aqui que Deus colocou o homem para cuidar das coisas de Deus. Deus criou tudo, lindo, maravilhoso, perfeito, e Ele criou um homem e disse assim, cuida para mim, você vai ser um coparticipante disso aqui. Eu estou te criando para você ser um parceiro meu. Você vai ser um parceiro meu, vai me ajudar a cuidar de tudo que eu criei, que é muito bom. Você é um parceiro nisso. Ok, homem? Ok, ser humano? Você é um parceiro. Eu vou te sustentar. Tudo que você pode comer de tudo, das árvores, sabe? Está tudo à sua disposição. Cuida e usufrui disso tudo. Você é um parceiro meu, ser humano. Você é um amigo meu. Foi para isso que eu te criei. E aí no capítulo 2, ele começa a entrar mais especificamente na criação do homem e da mulher. No capítulo 1 ele deu um panorama geral da criação. No capítulo 2, ele começa agora a ser mais específico. Agora ele vai falar de forma mais específica sobre o homem e sobre a mulher. Vem comigo, está todo mundo acordado? Capítulo 2, versículo 4, Júlia. Isso. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra,
pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Olha só, não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície. Então, o problema de não ter quem regar ali e tal, já está sendo resolvido, tem a superfície. Tem a neblina que sai e rega a superfície. Versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem, e aqui ele entra na formação do homem. Ele formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. E aqui ele vai dar a localização geográfica de onde ficava o jardim. E pôs nele o homem que havia formado. Deus criou um jardim e colocou o homem ali no jardim. Versículo 9. Desculpa, perdão. Versículo 9, isso. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore, gente, preste atenção nesses nomes aqui. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus plantou essas duas árvores. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É o que rodeia a terra de... eu não sei, gente, se é Cush, não sei. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo leste da Assíria. Então, ele está dando a localização geográfica ali, de onde ficava o Éden. E o quarto rio é o Eufrate. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, gente, o homem não foi colocado à toa ali. O homem foi colocado ali com um propósito. Qual é o propósito? Cultivar e guardar o jardim. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer dela você certamente morrerá. Então aqui Deus diz ao homem 3 coisas: o que ele deveria fazer, o que ele poderia fazer e o que ele não deveria e nem poderia fazer. O que ele deveria fazer? Cuidar do jardim, proteger o jardim, cuidar. O que ele poderia fazer? Comer de tudo que estava lá. Todas as árvores estavam acessíveis. Como eu falei antes, você vai cuidar aqui e pode usufruir também. Todo o teu sustento, tudo que você precisa para viver está aqui no jardim, ser humano. Está tudo aqui, está tudo aqui. Então, cuida do jardim, pode usufruir do que tem de bom, e tudo era bom. Lembra que a gente falou? Tudo era bom, gente. Pode usufruir, mas tem uma coisa que você não deve fazer, que você não pode fazer, que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, o que vai acontecer? Você certamente morrerá. Então, é importante a gente entender o que Deus está falando aqui. Deus não é um Deus chato. Deus, não pode comer dessa árvore. Não. Deus é aquele pai que está falando para o filho: não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada que você vai tomar choque. Então, essa é a percepção. Tá legal? Não coloca o dedo na tomada porque você vai tomar um choque. Papai não está falando isso porque papai é chato. Papai está falando isso porque papai sabe o que é bom para você. Versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que esteja semelhante a ele. Olha só como Deus estava atento às necessidades do homem.
Deus estava cuidando de tudo para o homem e ele percebeu que não estava bom um homem só. Não está bom. Deixa eu fazer aqui uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, Deus chamou todos os animais ali e falou para Adão dar nome a todos eles. Mas dentre todos os animais, não tinha nenhum que se parecesse com Adão. Assim como eu não posso me relacionar com uma bateria, como eu falei no início, eu não posso me relacionar com um cachorro, não posso ter um relacionamento com um gato, eu não posso ter um relacionamento com um besouro, eu não posso. Não tinha ninguém parecido com o homem, que tivesse a mesma essência do homem, que tinha sido feita a imagem e semelhança de Deus, não tinha nenhum outro semelhante ao homem. E Deus, atento a essa necessidade, atento a essa importância para o homem, fez uma auxiliadora para ele. E olha só que interessante, que diz o versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso aqui é um ponto-chave para a gente entender essa mensagem. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Gente, quem não se envergonha de estar nu? Criança. Criança não se envergonha de estar nu. Dependendo da idade, lógico, né? Criança vai até quantos anos? 12? 12, né? Então, chega uma certa idade que sim. Mas uma criança, o Emanuel, por exemplo, tem 2 anos. Gente, estou falando porque eu sou pai dele, eu sei. Se eu soltar o Emanuel peladão aqui, ele vai correr para lá e para cá, vai subir, vai sentar, tocar bateria, vai pegar violão e vai subir no banco e vai descer e não está nem aí. Estou mentindo? Não está nem aí. Se eu deixar o Emanuel aqui peladão, ele não vai ligar, ele não vai esquentar. Ele não vai esquentar. Porque a questão não é a nudez, né? A questão é a inocência. Teve uma ocasião em que Jesus estava ali com os discípulos, as pessoas em volta dele, e tinha uma criança ali, Jesus falou assim, ó, quem não for como essa criança, quem não se fizer como criança, não pode entrar no reino dos céus. Quem não se humilhar como uma criança, quem não for como uma criança, quem não se fizer inocente como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Mas tinham 2 seres humanos aqui que estavam no reino criado por Deus, estavam nus e não ligavam, porque eles eram como o quê, gente? Como crianças. Como crianças. Chegamos no capítulo 3. Chegamos no capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma de fruto nenhum da árvore do jardim? Vou perguntar para vocês, gente, é verdade que Deus disse isso? Deus disse isso, que não podia comer de fruto nenhum, de nenhuma árvore do jardim? Mas a serpente não afirmou isso, afirmou? Ela perguntou para a mulher, não foi? Ela perguntou, é verdade que Deus falou isso? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. A gente pode comer sim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Para que não venham a morrer. Então Eva falou para a serpente o que Deus tinha falado. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. É certo que vocês não morrerão. É certo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, no dia em que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos de vocês se abrirão. Deus sabe disso, Eva. Não seja bobinha, Eva. Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Sabe o que é mais impressionante aqui, gente? A serpente não mentiu em momento nenhum. A serpente não mentiu em momento nenhum. Porque ela falou que eles não iriam morrer, né? Deus tinha falado que eles iam morrer. De fato, fisicamente, eles não morreram. Naquele momento. Mas, quando eles comeram do fruto, eles tiveram a morte espiritual. E mais à frente, a gente vai ver aqui, isso levou à morte física. Foi uma consequência futura, a morte física. Naquela hora ali era a morte espiritual, mas tem a morte física. A morte física vocês não vão morrer, não. E a serpente disse mais verdades ainda. Ela disse: no dia que vocês comerem, na verdade, os olhos de vocês vão se abrir. E vocês, assim como Deus, vão ter conhecimento do bem e do mal. E a gente vê mais à frente o próprio Deus dizendo: olha, eles comeram e os olhos deles se abriram. E eles, assim como nós, agora têm conhecimento do bem e do mal. Vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ela queria ter entendimento do que é bom, do que é ruim, do bem e do mal. Olha só, Eva, que ideia, né? Queria ter entendimento. A árvore era agradável e desejável aos olhos, para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gente, o diabo nem sempre vai pegar a gente com mentira, não. Às vezes ele vai falar a verdade, que na verdade é uma verdade negativa, mas ele vai falar sorrindo, que é para a gente pensar que é bom. Então aqui o que a serpente está dizendo é como se fosse o seguinte: Eva, coloca o dedo na tomada. Eva não sabia o que era choque, gente. Eles não tinham conhecimento do bem e do mal, eles andavam nus e não se vergonhavam, porque eles eram inocentes, eles não conheciam o mal. O bem eles até conheciam, mas como eles não conheciam o mal, também eles não diferenciavam o que era bom, o que era ruim, o que era o bem, o que era o mal. Eles não conheciam o que era o mal, e a serpente está dizendo assim: Eva, coloca o dedinho na tomada lá. Não, mas meu pai falou para não botar. Não, mas bota sim, sabe por quê? Porque é bom. Você vai tomar choque. Falou a verdade, você vai tomar choque. Mas o choque é bom, Eva. O choque é bom. Deus sente choque. Se Deus botar o dedo na tomada, ele vai sentir choque. E Ele não quer que você seja igual a Ele. Porque Ele sabe que se você botar, você vai sentir choque também, igual a Ele. Estão entendendo? A serpente não mentiu, não, gente. Falou a verdade. Só que ela levou Eva a uma outra percepção da verdade. E aí Eva comeu e deu fruto para Adão. Então os olhos de ambos se abriram. A serpente falou que abria, e abriu mesmo. E percebendo que estavam nus, aí eles perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Porque agora eles conheceram o mal. Eles desobedeceram. E agora eles conheceram o mal. Os olhos dele de fato se abriram. E eles conheceram o mal. Só que o mal não era coisa legal, como a serpente deu a entender. O mal não era legal, o mal era mal. Literalmente o mal era mal.
E eles costuraram folhas, eles perceberam que estavam nus, ficaram com vergonha, costuraram folhas, fizeram cintas. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. A primeira reação deles, quando eles passaram a conhecer o mal, quando eles tiveram consciência do mal, foi o que, gente? Se esconder da presença de Deus. Se esconderam. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde vocês estavam? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Porque estava nu, tive medo e me escondi. Às vezes a gente tem ideia, pelas ilustrações que a gente vê, ou até pelo fato deles terem colocado as folhas, né, para se cobrir, que eles tiveram vergonha de Deus, né? Não, vergonha, Deus vai me ver nu. Pode ser também que eles tenham se coberto, eles se cobriram porque estavam, não sentiram mais à vontade, estavam expostos ali. Mas olha só o que o texto está dizendo. Adão está dizendo que se escondeu porque teve medo. Porque agora eles estavam totalmente vulneráveis. Porque o pecado deixou os dois totalmente vulneráveis, totalmente expostos, diante de um Deus totalmente santo. Agora, o homem e a mulher eram pecadores, diante de um Deus santo. E o Antigo Testamento é cheio de exemplos desse medo que eles sentiram aqui. Cheio de exemplos. Cheio. Naquela ocasião em que Deus falou para Moisés: eu vou aparecer para o povo aqui no monte. Então reúne aí, pessoal, que eu vou aparecer no monte aqui. Fala para ninguém tocar nem na base do monte, que se tocar vai morrer. Por quê, gente? Porque Ele é um Deus totalmente santo, e assim como água e óleo, Ele não tolera o pecado. Esse Deus totalmente santo, Ele não pode se misturar com o pecado não pode se aproximar desse Deus santo. E aí começa a acontecer aquele monte de coisa lá no monte, né? Fumaça e raio, e o povo teve o quê? Medo da presença de Deus. Medo, e falou: Moisés, sobe você. A gente não tem como fazer isso não, sobe você. Isaías está no templo e ele vê Deus. Que desespero de Isaías. E ele diz assim: eu estou perdido, porque eu vi Deus, e eu sou um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros. Isaías está dizendo: eu sou um pecador diante de um Deus totalmente santo. E o que isso gera, gente? Medo. Porque ele sabe que isso pode levar ele à morte. Aliás, pode não. O resultado é morte. O camarada tocou na arca. Não podia tocar. A arca simbolizava a presença de Deus. Tinha um jeito todo específico para carregar a arca. O camarada tocou. Morreu. Esse distanciamento que o pecado faz entre nós e Deus, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. No templo havia um lugar chamado Santo dos Santos, Santíssimo, que só um sumo sacerdote entrava naquele lugar uma vez ao ano. Uma vez ao ano, tinha um véu que separava, e só uma vez ao ano entrava com todo um ritual de purificação antes. Eu estava vendo um canal de uma menina que mora em Israel com a Aline. Já falei várias vezes desse canal, gente.
Quem não segue ainda pode seguir. Israel com Aline. Ela é uma menina judia que mora, né, lá em Israel. E ela é guia turística. Um canal sensacional. Ela mostra várias coisas lá turísticas da própria realidade de Israel. E ela falando sobre o Santo dos Santos, e ela contou que eles amarravam uma corda na perna do sumo sacerdote, porque se o cara entrasse lá, acontecesse alguma coisa, ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar o cara, porque se entrasse ia morrer. Então eles amarravam uma corda, que quando o cara entrasse, se ele viesse a morrer, passar mal, alguma coisa lá dentro, eles puxavam pela corda. É coisa séria, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. O próprio Moisés também. Deus falou assim: Moisés, você quer me ver? Ó, fica olhando entre a fenda dessa rocha aqui, dessa pedra, fica olhando aqui no meio da fenda, que eu vou só passar com a minha glória, só passar. Você vai só ver, porque você não pode ver. Se um pecador olha a Deus face a face, ele morre por causa do pecado. Por causa do pecado. Versículo 11, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe ordenei que não comesse? Então o homem disse, aí começa aquele jogo de empurra, né? A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Aí o Senhor foi na mulher. Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? A mulher respondeu: não, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus foi até o homem, aí foi aquele negócio, né? Não, Deus, foi a mulher. Aí a mulher: não, Deus, foi a serpente. Aí a serpente: não, Deus, foi. Aí olhou, não tinha ninguém, né? Pô, fui eu mesmo. Não tem mais para onde correr. Aí foi a primeira a ser amaldiçoada. Foi a primeira. Não teve para onde correr. E depois ainda perdeu as pernas, aí que não tinha para onde correr mesmo, né? E esse texto diz uma coisa muito interessante, que o pessoal chama de proto-evangelho. Proto-evangelho. É nesse momento que Deus diz assim, ó, que vai pôr inimizade entre a descendência da serpente e a do homem. E diz que o descendente do homem ferirá a cabeça da serpente, e você ferirá o calcanhar. Então ele está dizendo que os comentaristas, os teólogos dizem que esse pisar na cabeça da serpente já está apontando para Cristo, lá na frente. Vai ter essa briga aí, ó, seus descendentes. Aí vai chegar uma hora que ele vai pisar na cabeça. Aí já era. Então, gente, antes de a gente continuar aqui, a gente contou uma história longa aqui, né? Mas lá no início, como é que a gente começou, gente? Deus criou a luz, resolveu todo aquele caos, depois organizou tudo direitinho, tudo bonitinho, era tudo bom, tudo perfeito. E só tinha uma coisinha, cara, que o homem e a mulher não podiam fazer, só uma coisinha. E eles foram e fizeram. E a desobediência começou agora a bagunçar tudo. Tudo o que, Renato? Em que sentido? Tudo. Começou a bagunçar tudo. Vamos fazer um exercício aqui. Feche seus olhos aí. Não é o apelo ainda não. Feche seus olhos. Pensa numa coisa ruim. Qualquer coisa. Pensou numa coisa ruim? Abre os olhos agora. Ministro, pensou em quê? Pensou em quê de ruim? Hã?
falta de dinheiro, coisa ruim, não tinha. Quando Deus criou tudo, tinha? Não tinha. Era tudo bom. Podiam comer de todas as árvores lá do jardim. Pensou em quê, Léo? Tsunami? Não tinha. Era tudo perfeito, tudo funcionava direitinho. Pastor, pensou em quê? Morte? Não tinha. Hugo, pensou em quê? Morte também? Carol? Assalto? Não tinha. Não tinha. Tia Amélia, pensou em quê? Engavetamento de veículos? Não tinha mesmo, nem veículo tinha, né? Não tinha. Ivonete, pensou em quê? Traição? Não tinha. Não tinha. G, pensou em quê? Morte também? Não tinha. Pode pensar em qualquer outra coisa ruim aí, gente. Qualquer outra coisa ruim. Pode pensar. Estupro? Não tinha. Pedofilia? Não tinha. Traição, como já falaram? Não tinha. Fome? Não tinha. Desigualdade? Não tinha. Pode ir pensando, gente. Faça esse exercício. Pense em várias coisas ruins que você quiser imaginar. Não tinha. Porque Deus disse que era tudo bom. Era tudo bom. Não tinha nada ruim, não. Mas começou tudo a desandar. As relações humanas começaram a desandar. E a partir daqui, a gente vai ver morte. Já os filhos de Adão e Eva, um já matou o outro. Depois, mais à frente, a terra estava tão ruim, gente. Tão ruim, tão ruim. Deus mandou um dilúvio, só deixou uma família viva. E um casal de cada animal. Para ver se dava jeito. Não deu. Não deu. Logo em seguida eles já vacilaram também. Mas quando Deus criou, era tudo bom, tudo perfeito. Foi assim que Deus criou. Quem que destruiu? Foi Deus? Quem estragou o negócio? Foi Deus? Às vezes o pessoal fica assim, né? Poxa, mas se Deus existe, como é que Ele deixa? De repente uma criancinha sofrer. Não, gente, mas Ele não fez para sofrer, não. Quem estragou foi a gente. Quem estragou foi a gente. Não foi Ele que fez assim. Ele fez tudo bom. A gente que estragou. E o efeito disso reverberou por toda a criação. Não só afetou o homem, mas afetou toda a criação. Porque quem era responsável por cuidar, gente, da criação? A gente falou lá no início? O homem. Quem tinha que cuidar do jardim? O homem. Afetou tudo. Afetou tudo. E a mulher, versículo 16, e a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Deus mandou crescer e multiplicar, não foi? Está mantido, cresce e multiplica, mas agora vai ser doloroso. Era perfeito, mas vocês estragaram. Agora vai ser doloroso. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. A mulher, ao longo da história, isso é notório, ao longo da história, foi vista como inferior ao homem. Isso é notório. Foi Deus que fez, Renato? Então Deus é ruim. Não, não. Deus fez osso do meu osso, carne da minha carne. Quem estragou? Foi o homem. Quer andar sozinho, homem? Quer conhecer o bem e o mal? Vocês querem conhecer? Querem caminhar sozinho com as suas próprias pernas? Tá bom. Vai ser assim. Vai ser assim. Isso é a parábola do filho pródigo, gente. A parábola do filho pródigo resume isso tudo aqui. O filho resolveu andar sozinho, terminou lá, ó, no fundo do poço. É isso aqui. Versículo 17. E Adão disse: por ter dado os ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
Em fadigas, você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. O jardineiro foi demitido, gente. O jardineiro foi demitido. Ele foi contratado para cuidar do jardim. Foi posto ali para cuidar do jardim. Mas estragou tudo. Estragou tudo. Agora você não vai viver num jardim que tem alimento à vontade, só comer das árvores. Eu já fiz tudo, é só você cuidar. Você não precisa ficar se preocupando, não. Não. Quer viver sozinho? Quer andar com suas próprias pernas? Tá legal. Agora você vai ter que plantar, agora você vai ter que suar, vai ter que correr atrás. Não é isso que você quer? Andar sozinho? Então vai. Agora você vai correr atrás. Do suor do teu rosto você vai conseguir o seu alimento, o seu sustento. O solo produzirá também espinhos e ervas daninhas. Desculpa, a terra será maldita por sua casa. Já li. E a terra produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó você voltará. Eles não morreram naquela hora ali. Mas para o pó você vai voltar. A serpente, de certa forma, não mentiu. Eles não morreram naquela hora. Mas a morte espiritual entrou. Entrou. Qual foi a primeira coisa que Deus criou, gente? Vocês lembram? Lembram? A luz. Não foi? O primeiro problema que ele resolveu era trevas. Então ele criou a luz. O que são as trevas, gente? Ausência de luz. Não é? Já está até clichê a gente ouvir isso toda hora. As trevas são ausência de luz. As trevas são ausência de luz. E o que eles estavam experimentando aqui? A ausência de Deus. Estavam experimentando a ausência de Deus. A luz perfeita, iluminando tudo se você tirar trevas. Deus, tudo perfeito. Se você tirar, é isso aí. Tudo isso de ruim que pensaram. E muito mais. Coisas que a gente às vezes nem imagina. Parece coisa de filme que a gente vê por aí. A ausência de Deus. A ausência de Deus. Deus poderia ter fulminado o homem e a mulher ali mesmo. Que isso seria justo. Não estaria errado, não. Estaria? Poderia ter acabado com a história ali mesmo. Não. Vou botar o javali para cuidar, que você não deu conta. Vou botar outra coisa aqui para cuidar. Vou criar outro ser aqui. Podia, não podia? Você não criou, você não cuidou da criação como eu falei para cuidar. Deus podia ter feito isso ali. Mas Deus não fez. Deus preservou. A gente vai entender por quê. Versículo 20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a mulher. Que pai bondoso, né? Que pai bondoso, ainda fez roupa para eles. Ainda fez roupa para eles. Misericórdia. Amor. Deus não abandonou o plano. Anota isso aí, gente. Deus não abandonou o plano original dele. De o homem ser um parceiro dele, que vai cuidar e proteger a criação. Deus não abandonou esse plano, não. Poderia ter matado Adão e Eva ali mesmo. Mas Deus não abandonou esse plano. E esse textinho aqui mostra pra gente. Deu roupa para eles. Deu roupa. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então, o homem escolheu comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu avisei que ele ia morrer. Então, ele perdeu automaticamente o direito e o acesso à árvore da vida.
perdeu. Ele perdeu o direito, não foi Deus que tirou. O homem perdeu. Deus deu acesso a ele a todas as árvores, inclusive a árvore da vida, que dá a vida eterna, segundo o texto. O homem optou por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 23, por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Então a primeira coisa que o homem fez foi se afastar da presença de Deus, e agora ele estava fora, foi demitido. Agora ele estava fora do jardim. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida estava guardado. Não pega mais. Gente, Deus impediu o homem de acessar o caminho que levava para a árvore vida. Isso aqui é brincadeira, gente? Não, é sério. É muito sério. Fruto do quê? Maldade de Deus? Não. Fruto da desobediência do homem. Impedido de ter a vida eterna. O salário do pecado é a morte. É a morte. Ele foi impedido. Então, as trevas venceram, Renato? Pelo que você está falando aí, as trevas venceram, né? Porque a luz apagou. Dá essa impressão, né? A luz apagou. Olha o que a gente vê hoje aí, a luz apagou. A luz apagou. João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Põe para mim, Júlio. João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando de Jesus aqui. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está falando daquilo que a gente leu lá no capítulo 1. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por que a primeira coisa que Deus criou? A luz. A vida era a luz dos homens. Coisa linda agora. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Parece que prevaleceu? Parece, né? Mas não prevaleceu. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não prevaleceram. O plano de Deus continua de pé. Ele quer que você seja um parceiro dele. Ele quer que eu seja um parceiro dele. Ele quer que a gente cuide da criação. Ele quer ser nosso amigo. Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer isso. Por quê? Eu não sei, eu não entendo. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu não mereço olhar para a face dele. Eu sei que eu mereço a morte. Mas ele manteve o plano dele de pé. E as trevas não prevaleceram. Colossenses 1, versículos 13 a 23. Põe para mim, Júlia. Colossenses 1. Colossenses 1, versículos 13 a 23. Ele nos libertou do poder das trevas. De onde ele nos libertou, gente? Do poder das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino da luz, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus não desistiu do plano, gente. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para quem?
para Ele. Ninguém pode tirar. Foi criado para Ele, não foi criado para mim, não foi criado para a serpente, não foi criado para você, foi criado para Ele. Foi criado para Ele, é dele. Foi Ele que criou. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliação, gente, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tudo que nós destruímos, tudo que a gente bagunçou, reconciliasse consigo mesmo. Lembra aquela mesa que eu falei no início? De um lado a gente, do outro Deus, e quem está reconciliando ali? O próprio Deus. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, e aqui está falando para a gente, e vocês, seres humanos, no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Por que Cristo morreu na cruz, gente? Para isso, mediante a sua morte. Lembra que eu falei que Cristo é a chave da reconciliação? Da sua morte, para apresentá-los, para nos apresentar nós humanos, diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Amém? A gente estragou tudo, mas Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz por nós. A morte que a gente recebeu lá, que a gente recebeu não, que a gente conquistou. O salário do pecado é a morte. É o que você conquista. O meu salário é fruto do que eu produzi, não é? O que eu trabalhei. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aí não depende do meu trabalho. O dom gratuito de Deus, qual é? A vida eterna. O dom gratuito. O dom gratuito. João 3,16, gente. A gente já sabe de qual é salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura. Está vendo o que o autor está pensando quando ele está escrevendo isso? Está falando da criação, que foi totalmente degradada. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Eis que se fizeram coisas novas. Para a gente encerrar, diante de tudo que a gente falou aqui, deu para a gente conhecer um pouco mais de Deus? Deu para a gente conhecer um pouco mais de quem nós somos? Deu para a gente entender um pouco mais do que é a criação e o nosso papel nela? Vamos reler aqueles 2 textos que eu li lá na introdução, com esse outro olhar agora, com toda essa bagagem que esse texto entregou a nós, que Deus falou ao nosso coração? Vamos ler de novo? Romanos 5, 6 a 10. Romanos 5, 6 a 10. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo.
embora talvez por uma pessoa boa, alguém até tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele não morreu por amigos, não, gente. Ele morreu por inimigos, quando nós ainda éramos pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aquela ira que Adão e Eva temeram. Salvos dessa ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. O segundo texto que a gente leu, 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora a gente consegue entender o que estava reconciliando, né? É muita coisa, gente. Reconciliando tudo, tudo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Não levando em conta os nossos pecados. E nos confiando a palavra da reconciliação. E Ele manteve o plano dele de fazer a gente cuidar da criação, a gente fazer parte dos planos dele. Porque Ele não só nos reconciliou, mas Ele nos entregou, nos confiou a palavra da reconciliação. E Paulo vai dizer assim: eu rogo a vocês, pelo amor de Cristo, eu rogo, eu peço a vocês, eu imploro, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Poxa, Renato, então Adão e Eva vacilaram, tudo culpa deles. Não, não, não. Culpa é minha, culpa é sua. A gente continua estragando tudo até hoje. Mas Ele nos convida e Ele armou uma mesa para a reconciliação. Reconciliação. Feche seus olhos. Eu pedi o pessoal lá, a banda que viesse à frente. Já está encerrando. Feche seus olhos e confesse a Deus: Deus, eu faço parte disso aí. Foi só Adão e Eva, não, eu também. Eu também, Deus. Quando eu vejo coisas impuras, quando eu toco em coisas impuras, quando eu sou desobediente ao Senhor, quando eu quero andar com as minhas próprias pernas, eu estraguei tudo também, Deus. Eu, Renato, também estraguei tudo. Cada um de nós aqui também estragou tudo. E se você reconhece isso, confessa isso a Deus agora. Confessa isso a Deus. E mais que isso, se você crê que mesmo você sendo um pecador, que mesmo você sendo culpado dessa história, mesmo você sendo o vilão dessa história, se mesmo assim você reconhece e você crê na mensagem do Evangelho, que Cristo morreu no seu lugar e que Ele já carregou sobre Ele a ira de Deus que nós merecíamos, e que através da morte e do sangue de Cristo derramado na cruz,
você recebe a reconciliação com Deus. Se você crê nisso, se você crê nisso, e se você crê que você pode se tornar uma nova criatura, e que há um futuro de glória, novos céus e nova terra, e que a obra dele não foi abandonada por ele, e que ele quer que você faça parte dessa obra. Se você crê nessa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, simples de entender, mas se mais que entender, se essa mensagem foi revelada ao seu coração, se você crê nisso, Deus, eu tenho culpa, mas eu creio que o Senhor quer se reconciliar comigo, e eu creio que teu filho já pagou o preço por isso, no meu lugar. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Você crê nisso? Se você crê nisso, peço que todos continuem de olhos fechados. Peço que você fique de pé no seu lugar. Se você crê nisso, eu peço que você fique de pé no seu lugar. De repente você já até ouviu essa história. De repente você já ouviu falar que o tal de Jesus morreu há 2000 anos atrás por você. Mas isso não gerou nenhuma transformação na sua vida. Que você entendeu, mas de repente você não creu. Se você crê nisso, fique de pé. Se você que está em casa também, acompanhando a gente, se coloque diante de Deus nesse momento. Essa é a mensagem do Evangelho, que tem poder de transformação. É o poder de transformar a gente, transportar a gente de um reino de trevas para o reino do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Cante essa música como uma oração. O Ministério de Música vai conduzir. Continue se colocando diante de Deus. De repente, Deus, eu não estou onde eu queria estar ainda. Eu já creio em Ti. Eu já creio no Evangelho. Mas eu quero ter um relacionamento mais profundo contigo. Eu não quero só ser alguém que fica sentado no banco da igreja. Eu quero ser alguém íntimo do Senhor. Eu quero me relacionar de forma mais profunda contigo. Esse é o momento também. Derrame o seu coração diante dele. E cante essa música com a banda. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular.
minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgatas todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgatas todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Amém, amém. Queridos, nós vamos orar, encerrando esse culto, pedindo que você possa refletir bastante sobre tudo que você ouviu aqui nessa noite. Deus veio para nos trazer a reconciliação por meio de Jesus Cristo. Que você não saia daqui sem ter absoluta confiança e a convicção de que você está reconciliado com o Senhor. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar ou procurar o próprio Renato para conversar sobre a mensagem. E o último aviso é que este mês é mês de aniversário da nossa igreja. 103 anos, dia 27 de novembro, sábado. Teremos pela manhã, às 10 horas da manhã, um momento de gratidão. E às 19 horas, o culto oficial de aniversário e depois o bolo com parabéns para você. 103 anos. Não deixe de estar presente. E nós vamos continuar no domingo de manhã com homenagens, culto de gratidão e depois um churrasco, 12h30. E você deve se inscrever para esse churrasco. R$20, a não ser para crianças, que pagará meia, né, até 12 anos. Ok? E à noite, você vai convidar um amigo para celebrar o aniversário com você. Teremos, então, o culto da noite, pelos 103 anos de aniversário da igreja. O culto que você vai convidar um amigo para vir celebrar este aniversário. Vai ser um fim de semana todo de festas, de gratidão, e você vai sair também com um pedacinho de bolo na mão e com Jesus no coração. Tá bem? Todos estão com boletim aí? Alguém está sem boletim? Levanta a mão quem está sem o boletim. Tem muita gente sem boletim? Só você? Tá, dentro do teu boletim tem um encarte com tudo isso que eu falei, tá? Leia, bota na porta da geladeira, participe, ore por este evento, porque o que nós mais desejamos é que nesse aniversário o Senhor seja louvado, engrandecido e vidas sejam salvas. Bem, são 103 anos de história e de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja. Oremos. Pai, muito obrigado, porque em que pese nós termos desobedecido ao Senhor, e por causa disso o pecado
ter entrado no mundo e nos afastado de Ti, nós te agradecemos, porque o Senhor nos amou tanto, que enviou o Seu Filho para pagar o preço dessa desobediência, sofrer em nosso lugar. E agora, Pai, por meio de Cristo, nós temos acesso à Tua presença. Obrigado pela reconciliação em Cristo Jesus. E faça de nós testemunhas, mensageiros dessa mensagem de reconciliação contigo. Como o mundo está precisando de se reconciliar com o Senhor. E agora que o Teu amor, Pai, e a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, o consolo, o conforto e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre esta amada igreja aqui no Andaraí e sobre todas as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo, sobre a face da terra espalhadas, hoje e sempre. Amém. Pode se assentar, faça a sua oração individual e uma semana abençoada e protegida pelo Senhor.